Por que esse medo da morte nos incomoda tanto e a fé, ou a ausência dela absoluta, no caso do ateu, não traz esse medo? Olha, Serginho, eu acho o seguinte, né, para começar o tema, a gente tem que distinguir primeiro o que medo é esse, né? Que medo é esse que as pessoas tanto têm de morrer? Porque esse medo, na minha concepção, ele parte da nossa natureza mesmo, de não querer que acabe, a nossa finitude nos incomoda, né? Até mesmo as pessoas de mais fé, de muita fé, num dado momento você para refletir sobre que daqui a um tempo eu não vou estar mais aqui, né? O que fica são as minhas obras, as minhas coisas nesse mundo. Mas quando você tem a visão da vida eterna, né? Quando a gente tem a certeza de uma vida eterna garantida através de Jesus, da palavra de Deus, isso nos dá uma certa tranquilidade. Por isso a gente tem menos medo da morte. Eu acho que parte do paradoxo de certeza e incerteza. Eu tenho certeza do que vai acontecer depois, eu não tenho medo. A incerteza é o quando? A incerteza é o que vai acontecer depois. Aí quando essas pessoas que têm uma religião, elas ficam na superfície desse conceito, porque elas sabem que existe algo, elas acreditam na imortalidade da alma, elas acreditam em Deus, elas acreditam nisso. Mas a religião, ela não dá um fundamento que a fé traz, que é essa certeza do depois. Né? O que eu tenho que fazer para depois dar certo? Eu acho que essa é a incerteza do religioso que não tem, de fato, uma fé fundamentada. Consistente ali, que dê a ele essa esperança. Exatamente. Pastor, esta complicação que essa finitude da nossa existência nos traz tem a ver com nós fomos criados por um propósito eterno. Sim. Nós não fomos criados para morrer. Então, a morte, ela sempre vai nos incomodar porque já contrasta com essa natureza de semelhança, imagem e semelhança de quem nos criou, que foi Deus. Serginho, eu acho que parte do pressuposto do plano original de Deus. Né? Falar sobre a morte não tem como anular o que aconteceu no início ali em Gênesis, quando fala da criação, quando fala da queda, da desobediência. Então, a morte é um processo natural, sim, na vida tanto do cristão, da criação de um modo geral. Só que a nossa cosmovisão cristã, a forma como nós enxergamos isso, é uma forma, vamos dizer, é um processo, literalmente é só uma questão de passar, é uma vírgula, não um ponto final para nós, né? Ou seja, não tem um fim. A morte ali é a nossa matéria, é o fim dado aquilo que pode ocorrer com a nossa matéria, mas nós temos uma continuidade além disso. Então, se a gente for ver outras cosmovisões nas outras religiões em si, o que falta dessas pessoas que se dizem religiosos ou se apegam literalmente ou não se apegam, né, às suas religiões em si e temem a morte, eu vejo que é uma questão voltada à identidade, quem elas são. Né? Normalmente esse medo, ele pode ser, ou ele tem a ver com a questão da culpa, essa questão de a pessoa falar assim, olha, eu não sou digno, eu não posso, eu não vou, não dá, eu não sou merecedor. A nossa existência, de uma forma geral, ali, porque depois disso que entra a fé, até isso aí é uma porta aberta para a fé entrar. Tem a ver com isso? Eu creio que sim. Eu também. Essa culpa, eu não sei, eu tenho medo da morte porque, olha, eu penso que está uma vida eterna, mas eu pisei é muito complexo, né, Serginho? Porque isso a gente tem que chegar lá na redenção, né? Mas, assim, simplificando ao máximo... Mas aí chegar na redenção é aquela condição de que o religioso, vamos usar essa expressão, ele vai absorver isso bem e está tranquilo. Exatamente. Mas acontece que o religioso, pela simples religião, o religioso dogmático... O adepto dogmático, ele não consegue chegar a esse conceito. Então há sempre a dúvida, será que eu sou bom o suficiente? Será que aquela penitência, será que aquele arrependimento ou aquele remorso, o que é o pecado, né? Porque eu falei, é muito complexo isso, mas essa questão do pecado mesmo, será que o meu pecado foi perdoado? Eu pedi perdão a Deus. Mas quando não há esse relacionamento íntimo
com Deus, com a palavra, a religião não basta. A religião, ela traz medo. A religião é incerteza, a religião é dúvida. A religião pela religião, né? Ao invés de ligar a Deus, até às vezes até separa. Ela atemoriza, né? É por isso que a gente chega na questão do ateu, porque seria interessante dizer assim, a gente não tem medo da morte porque crê em Deus, na vida eterna, etc. Né? Para nós é simples. Mas e o ateu? Ele não crê em nada? É exatamente. A questão eu retorno na certeza. Ele tem certeza de que não há nada, então ele não tem medo de nada. Nós que confiamos na palavra de Deus, a temos como livro de regra e vida, sabemos que aqui somos peregrinos. Nesse momento a gente iria passar por aqui, mas por um propósito maior, né? Que é estar com o nosso Senhor, que é a redenção completa aí. Então, Érica, para a gente finalizar, é a experiência com o próprio Espírito de Deus de conforto, de consolo e de aceitação com o plano de Deus. Intimidade, relacionamento, acho que resume-se a tudo. A pessoa que tem um relacionamento diário, né, com intimidade, relacionamento diário, intimidade com o próprio Cristo, a morte para ele não é nada. Ele sabe que existe, mas ele vai curtir muito mais a vida, viver. Isso aí é a mesma coisa. Vamos viver enquanto estamos aqui, porque a vida eterna é muito mais longa. E bem melhor. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.